Devido a um pequeno problema de deslocamento na posição da câmera, infelizmente ficamos sem a imagem da entrevistadora. Na impossibilidade de regravar a entrevista, decidimos publicá-la ainda assim, devido à relevância das informações. Olá, bom dia. É Conceição do Projeto Águia. E hoje nós estamos trazendo para vocês aqui uma das figuras mais carismáticas e mais respeitadas da comunidade médica brasileira. O Dr. Roberto Carter, ele é médico, antroposófico, nutrólogo, homeopata, acupunturista, ortomolecular, obstetra. Dr. Carter, um prazer imenso. Igualmente, Conceição. No nosso Projeto Águia. Prazer é todo meu, Conceição. Dr. Carter, como é enfrentar os órgãos gestores da profissão para trazer para as pessoas esses ensinamentos que, de uma certa forma, quebram os dogmas da medicina convencional? Na verdade, Conceição, a gente não deixa de praticar a medicina comum. A gente estuda muito, acompanha toda a evolução da medicina comum, nós não estamos contrariando a medicina, nós estamos complementando a medicina. Certo. O que nós fazemos é um complemento. Né? A gente, chega um momento da nossa profissão, 45 anos de formado, a gente começa a ver que existem muitas falhas na conduta, do conceito da doença e da cura. Então nós fomos buscar novos conceitos e novas curas nas medicinas chamadas complementares. E isso abriu um horizonte muito mais amplo, até acima do que esperávamos. Sim. Mas nós não deixamos de fazer a medicina comum, sabe? Então isso não cria problemas, de forma alguma. Não sou contra a medicina, ela é maravilhosa, é uma arte fantástica a medicina, mas nós complementamos, tem bastante coisa que a gente pode fazer hoje, com novos conceitos de doença, de curas, e isso não tem criado problema para a gente, não. Que ótimo, então. E quais são os principais falsos mocinhos e falsos vilões da nossa saúde? Nós temos muitos, muitos. A começar, por exemplo, da água que a gente utiliza aqui. A água, o Brasil ainda é um dos poucos países que fluoretam a água. Isso é um erro. Não tem necessidade nenhuma de colocar flúor na água. A própria odontologia hoje sabe que a ação do flúor é tópica, não é sistêmica. Não há necessidade. E o flúor, ele é maligno, ele estraga os ossos, ele bloqueia a tireoide, é uma das principais causas de hipotireoidismo, porque ele compete com o iodo. Tá? Então, o cloro que se coloca na água também, para esterilizar a água, é maligno para o ser humano, ele é absorvido inclusive pela pele. Você entra numa piscina com cloro, você está se intoxicando. E hoje existem outras razões, você pode usar ozônio, por exemplo, muito melhor. Tá? A gente aconselha você nem fazer sauna úmida aqui no Brasil, porque você está respirando um gás chamado cloro, que é maligno para a sua saúde. Sim. Nós temos ainda alguns alimentos que são tidos como bonzinhos, benéficos para a saúde, que na verdade são verdadeiros bandidos. Por exemplo, os óleos comuns que o pessoal usa para frituras. A fritura em si já não é uma coisa boa. Mas os óleos comuns, milho, soja, girassol, canola, esses óleos aquecidos, eles se oxidam. E essa oxidação é maligna, isso causa processos inflamatórios no corpo, crônicos, principalmente no endotélio vascular, e que são os principais responsáveis pela formação de placas de ateroma na parede da artéria, no endotélio vascular. Até mesmo canola. Canola é um óleo que muita gente recomenda, cardiologistas, nutricionistas, mas não podemos esquecer que ele é feito a partir da couza. A couza é uma planta extremamente venenosa. Tem ácido erúcico, que é um veneno, dá problema cardíaco. E no Canadá descobriram uma mudança genética na couza com menos ácido. Então, mas tem, não deixa de ter. O consumo diário vai favorecendo a introdução do ácido erúcico. Né? E ele faz mal, ataca o coração, inclusive. É absurdo. Você vê. E é um dos óleos mais caros. Mais caros. Hoje em dia a gente está voltando aos nossos avós,
cozinhando com banho de porco. Eram os grandes sábios. Exato. Morriam com 90, 95, 100 anos e não tinham ateromatose. Tá? A banha não oxida, ela é saturada. Você pode aquecer que não tem perigo. Tá? Esses óleos poliinsaturados fazem mal. A banha não. O óleo de coco, fantástico também para cozinhar. Sim. Maravilhoso. Então você vê, nós temos vários exemplos aí de mocinhos e bandidos, né? O coitado do colesterol sempre todo mundo diz que vai ter que baixar o colesterol. Coitado dele. Ele é mocinho, não é bandido, gente. Quando o colesterol aumenta, ele é um biomarcador. O corpo está dizendo, tem alguma coisa inflamada. O colesterol vai lá e desinflama. A culpa não é dele. É o processo inflamatório do endotélio que promove a agressão. O colesterol, para ele grudar no martelo, não precisa estar aumentado, não. Metade do que infarta tem colesterol normal ou baixo. Sim. Sabe? Exato. Então, usar essas estatinas para baixar colesterol é maligno. Você baixando o colesterol, por exemplo, pessoa de idade. Pessoa de idade baixou o colesterol, perde a memória. O cérebro é feito de colesterol, gente. Que absurdo. E ele não é gordura, viu? Colesterol é um esteroide. Ele não é gordura. Você pode comer gordura que não aumenta o colesterol, mas se comer carboidrato, aumenta. Muitos mitos, né? Muitos mitos a serem desfeitos. Né? Há interesses poderosos por trás disso, né? Você sabe disso. Então, você vê que tem muita coisa para ser trabalhada, para ser mudada. Nisso a gente enfrenta alguma reação. Sim. Não tem dúvida. Nós vamos aí nesse trabalho de formiguinha, né? Para ir desmistificando essas coisas. E, doutor Carter, existe alguma relação entre essa fluoretação em massa e o bloqueio da nossa glândula pineal? Sim. A pineal se calcifica precocemente pelo uso do fluoreto. Tá? A calcificação da pineal leva a uma série de desajustes endócrinos importantíssimos. A pineal hoje é uma glândula extremamente importante. Ela produz, por exemplo, melatonina. Melatonina é uma substância extremamente útil, necessária. Né? E com a calcificação da glândula, a produção de melatonina, que vem da serotonina, sim, ela é prejudicada, e você vê que muitos idosos não dormem, têm insônia. Por causa disso. Não tem melatonina. A gente está recomendando, na segunda metade da vida, que se use melatonina. Além disso, ela varre seu cérebro de radicais livres. Ela limpa seu cérebro de radicais livres. Alguns cânceres, inclusive, em quem usa melatonina, são menos incidentes. Tá? Agora, o Brasil é o único país do mundo em que ela é proibida. Explica-se isso. É o único. É tão vergonhoso que eles não impedem a venda, mas impedem a fabricação. Sabe, a melatonina... É um paradoxo, é um paradoxo. A melatonina é um produto natural, feito pelo meu organismo, sabe? Então, manda prender minha pineal, porque ela fabrica melatonina. É o jeito, né? É só aqui mesmo. É impressionante. Doutor Carter, o que é medicina quântica e como o senhor vê o futuro da medicina no planeta? Então, a medicina baseada na física quântica é uma coisa recente, ela está expandindo de uma forma espantosa no mundo todo. Nós tivemos recentemente um congresso mundial aqui em São Paulo, de quântica, com nomes extremamente conhecidos no exterior, na Rússia, na Alemanha. E foi muito interessante, porque a física quântica está revolucionando tudo. Com certeza. Virando o mundo do avesso. Virando do avesso. E a medicina quântica, ela se baseia no conceito de que nós temos um corpo energético. O que a antroposofia já fala. Na medicina antroposófica, nós trabalhamos com a constituição do ser humano com 4 componentes. Né? Um corpo físico, como o reino mineral. Um corpo vital, como os vegetais. Um corpo anímico ou psíquico, como os animais. E um corpo que é a autoconsciência ou espírito autoconsciente. São 4 componentes que nós temos.
E aí a quântica trabalha exatamente nessa parte sutil do ser humano. Tá? Hoje em dia, a humanidade não está se satisfazendo com os conceitos da física clássica newtoniana, cartesiana. Ela não explica muita coisa. Na medicina quântica, sim. No mundo das subpartículas, ocorrem fenômenos que nosso cérebro não consegue compreender, não consegue explicar. Sabe? É extremamente complexo. Um grande cientista, um grande físico, prêmio Nobel de Física, Richard Feynman, inclusive ele lecionou no Brasil. Sim. Ele deu aula no Rio de Janeiro. Adorava o carnaval e mulatas. O Feynman disse uma coisa, isso não faz muito tempo, que na época dele, se meia dúzia de pessoas entendiam física quântica era muito. É complicadíssimo. Então, a medicina está se valendo agora desses conceitos de energia, ou seja, toda doença física é precedida de uma mudança energética na pessoa. O físico apenas manifesta. Isso. Se você diz que a origem das coisas é energética, aí entra o papel da mente humana, como criadora de doenças. E de tudo mais. E pode curar também. Sim. Quantos casos de curas espontâneas de doenças graves, não são explicadas pela medicina, mas energeticamente podem ser É o explicadas. famoso milagre. Exato. Tem casos de cânceres curados espontaneamente, sem tratamento nenhum, porque a pessoa mudou alguma coisa na mente. Né? A doença reflete a soma de tudo que aconteceu na nossa vida, desde criança. Então, nós médicos deveríamos estudar a história de uma doença, principalmente doenças crônicas, que a medicina não cura, a medicina contém. O tratamento de doença crônica é um tratamento de contenção, ou de um retardo da evolução da doença, nada além disso. A pessoa vai morrer daquela doença. Mas, hoje em dia, a parte energética promete que a gente pode mudar o campo energético e realmente curar uma doença dessa. Isso é possível. Estamos ainda engatinhando nisso, mas para o futuro a medicina vai ser energética. Maravilha. Dr. Carter, gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu carinho em nos receber. É um prazer enorme. Okay? E o senhor tem algum contato para as pessoas que se interessarem pelo seu trabalho? Tem meu e-mail, jrcarter@hotmail.com. Ok. Tá bom? Namastê, querido.